Bom dia, bom dia. Vamos começar o dia aqui com essa vista linda do sol nascendo. Aqui em Varginha, que coisa boa. Deus é bom o tempo todo. Bom dia, Val. Hoje é o dia 283 desse ano, que tivemos um dia a mais, né? Ai, é 366 desse ano. Quarta-feira, meio da semana, né, Helena? Bom dia. Hoje são 9 de outubro de 2024. Tô em Varginha, na minha terrinha. E hoje é o nosso encontro 1093 aqui do Seis com Rafa. Pra glória de Deus, né? Deus é bom o tempo todo. Ontem, deixa eu até ver direito aqui, que eu acho que nós lemos o 14 e o 15, né? Eu não anotei aqui, 14 e 15. Acabei esquecendo de colocar o filtro. Bom dia, Mari. Bom dia, Vânia. Vânia acordou cedo hoje, né? Vânia já mandou bom dia lá no grupo. E então hoje vamos ler Apocalipse 6. Apocalipse 6, não, 16. Tô dormindo ainda. A Alice ontem me pediu o filtro e eu esqueci de colocar o filtro na hora que eu cheguei lá da roça. O filtro de ontem foi ser preenchido pelo Espírito Santo, é saber que Ele está em tudo e em todo tempo. Nas orações, nas canções, nas guerras, para sempre. É ver o Espírito Santo em tudo, saber que Ele está em tudo, saber que Ele está lá com o povo que está correndo o furacão, né? Vamos orar por essas pessoas. Bom dia, Kátia. Sua filha está em segurança lá nos Estados Unidos. Como é que tá? Gente, essa cena que eu coloquei hoje é uma coisa inusitada que eu vi hoje. Como eu tô sozinha aqui esses dias, então o levantar é diferente, né? Porque todos os dias eu levanto quietinha no escuro para não acordar o Ederson. O meu celular, o despertador é bem baixinho. Um dia o Romulo até falou comigo assim: nossa, mãe, se eu tivesse esse despertador eu não acordaria nem um dia. Então hoje, como eu tô aqui sozinha, não tô incomodando ninguém, aí eu levantei, já arrumei a cama, já coloquei um louvor, abri a janela, e quando eu abro a janela eu dou de cara com essa cena aí. Eu falei: gente, deixa eu tirar uma foto para registrar. Eu sempre mostro foto bonita do sol lá de Vila Velha, né? Mas Lajinha também tem foto bonita do sol, ó. Mas eu não tinha contemplado isso ainda, daqui do apartamento, da janela do meu quarto. Olha que lindo. Kátia falando que a família dela tá lá em Orlando. Vamos continuar em oração, né? E como é bom poder contemplar, porque da mesma forma que o Espírito Santo está conosco em tudo, o tempo todo, a gente contempla um sol desse lindo, que é uma obra da natureza, né? Da criação, do Criador. E também os fenômenos naturais, que são terríveis e lindos. Tem aqueles que perseguem furacão, essas coisas para fazer registros, né? Mas é terrível, porque traz destruição. Ele vem no nosso caminho, a gente está no caminho deles. Nem sei, né? Essas coisas eu acho que não, mas tantas coisas são influências do homem, né? Como as queimadas, quantas queimadas propositais. Bom dia, Beth. Bom dia, Suzana. Que louvor lindo, se abençoa a gente lá no grupo, isso. E então a gente precisa tá muito ligado, sabe? Muito ligado.
porque diante de dias difíceis, de momentos difíceis, a paz verdadeira só Jesus pode dar. Só Jesus pode dar. Então vamos lá, ver o que Deus tem para nós hoje, né? Abre a sua Bíblia aí em Apocalipse 16. Apocalipse 16. Esse comentário. Vânia, super top a dica lá do grupo, hein? Da gente fazer um encontro para celebrar. Mesmo que não seja assim, o último, como foi a Live 1000, né? Mas esse ano vamos fazer esse combinado. Apesar de que o final do ano é bem corrido, mas depois que a gente entra de férias escolares, principalmente, é mais fácil, pelo menos para quem é da educação, né? A gente pode combinar de fazer um encontro aqui. Eu acho que tem que ser em Varginha. Queria que fosse até lá no Bonanza. A gente tá precisando de oficializar um encontro lá, né? Bom dia, irmã Marlene. Isso aí, Vânia, em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Tô lembrando da música da Ludmilla Feber, né? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, profetiza sem parar. Num escape, num instante, a tua recompensa vem. Sem demora. A gente acha que demora, né? Lud deixou um legado aí pra gente em canções. Ontem a gente leu sobre a canção de Moisés, né? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Bom dia, Lois. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Como cantar perto da sua, ainda bem que Deus ouve no mute. Né? Então vamos lá, abre a sua Bíblia aí em Apocalipse 16, que esse capítulo todo, até o 21, que são 21 versículos, ele continua falando sobre o tema dos 7 anjos com as 7 taças cheias das últimas pragas. A gente começou a ler ontem, né, no capítulo 15, que começou esse tema. E vamos continuar hoje no capítulo 16. Então eu vou continuar com a mesma dinâmica também, de estar lendo o capítulo todo e depois a gente vir a Bíblia que eu tenho lido. Essa aqui, ó, tijolão, gente, aqui, ó. King James, 1611, com o estudo de Holman. Então, a gente tem lido o capítulo todo, ou trechos, né, de acordo com temas, e depois a gente vem e lê o estudo de Holman para nos auxiliar, tá bom? Então, vamos lá? Abra sua Bíblia aí, se você puder. Bom dia, Suzy, bom dia, Rose. Vamos começar a leitura agora, então. E eu ouvi, né, João ouviu uma grande voz do templo dizendo aos 7 anjos: Ide pelos vossos caminhos e derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. E foi o primeiro. Então, 7 anjos, né? 7 anjos. E foi o primeiro, aqui no verso 2. E derramou a sua taça sobre a terra, e recaiu uma fédida e dolorosa ferida sobre os homens que tinham a marca da besta. Então, a primeira taça da ira de Deus é essa aqui: feridas fedorentas. Recaiu uma fétida e dolorosa ferida sobre os homens que tinham a marca da besta.
e sobre aqueles que adoravam a sua imagem. Lembrando, né, que essa imagem da besta, uma besta mandou fazer a imagem da outra besta, que eram duas, né? Uma que subia do mar. É bom a gente ir falando para ir memorizando. Uma besta que subia do mar e a outra que subiu da terra. Lá no capítulo 13. Fala sobre essas duas bestas. E a que subiu da terra falou para construir uma imagem da besta que subiu do mar. Só que essa imagem não é essas imagens de escultura que se tem hoje. É uma imagem que falava. Então imagina o tanto que essa imagem era adorada. O tanto que ela comovia corações, né? É bom a gente ir repetindo assim para a gente ir memorizando as coisas. Então, misericórdia, né? Essas pessoas que tinham a marca e eram idólatras dessa besta, caíram sobre ele uma ferida dolorida e fedida. A nossa pele, gente, o nosso corpo, a nossa carne, ela apodrece muito rápido, né? A gente vê quantas pessoas que às vezes ficam internadas alguns dias e dão escaras. É apodrecer em vida, literalmente, né? Então vamos lá. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar. E este se tornou em sangue como o de um homem morto. Então olha só. A Bíblia fala muito e toda alma vivente morreu no mar. A Bíblia chama muita atenção para os nossos sentidos, né? Até mesmo achei muito interessante esse termo usado aqui, ó, maravilha espetacular. As maravilhas espetaculares, né? Maravilhas espetaculares que vão acontecer aqui no final dos tempos, como uma imagem que fala. Você vê que quantas coisas estão ligadas aos sentidos. A imagem fala, a Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e andam segundo o seu propósito. A Bíblia fala sobre que nós somos o bom perfume de Cristo. O bom perfume, a gente desfruta dele como? Pelo olfato, né? Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Como que você observa o sal? Hoje a minha água aqui está até com mais ou menos um sabor diferente. O nutricionista pediu para colocar de manhã na água flor de sal. Não salga, mas é para dar energia e repor nutrientes. Para mim está sendo novidade isso. Então, nós somos o sal da terra. O que o sal faz? Tempera, promove sede. Somos a luz do mundo. Como que você observa a luz? Com os olhos, mais um sentido que é aguçado. Quando eu morei em Santa Maria de Jetibá, eu fui vizinha de um cego, de um jovem cego, Estevão, um amigo querido. E ele era muito bem-humorado. E a gente falava assim, bom dia, e aí, tudo bem? Por aqui tá tudo escuro, mas tá tudo bem. Então, da mesma forma, a ira de Deus também vem fazendo aguçar os nossos sentidos. Então você vê a primeira taça da ira de Deus. Deixa eu até escrever aqui na minha Bíblia. 7 taças da ira de Deus. Então, a primeira taça trabalha com o nosso olfato e também com o tato, porque as feridas, além de doloridas, eram fedidas.
fétidas. O segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e este se tornou em sangue, como o de um homem morto. E toda a alma vivente morreu no mar. Gente, que cheiro terrível é de peixe morto. Você imagina todo. A gente não tem noção do mundo, que existe um mundo no fundo do mar. Que não é do Bob Esponja, calça quadrada. Mas é legal assim pra gente imaginar o Bob Esponja, tudo que acontece lá embaixo. Quem é mergulhador aí, eu tenho amigos que são mergulhadores profissionais e eles contam sobre as maravilhas. A gente vê muito documentário sobre isso, né? Então imagina o dia em que, só imaginar, gente, porque eu não quero estar presente aqui nesse contexto. Em nome de Jesus não estaremos. Toda a alma vivente do mar morrer. Isso vai ser uma coisa terrível. O terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e as fontes de água. Parece a mesma coisa, mas não é. É uma coisa até mais tenebrosa, porque o mar, apesar de lindo, de dar fruto, né? A gente come, eu amo um peixinho, frutos do mar, mas o que nos mantém vivo não é água salgada, é água doce, né? A gente não toma banho para ficar limpo com água salgada, a gente toma banho com água doce. A gente lava vasilha, a gente limpa a casa, não é com água salgada. Então essa terceira taça derramou sobre os rios e nas fontes das águas, e eles se tornaram sangue. A mulher, principalmente, tem uma relação muito próxima com o sangue, né? A gente sangra todos os meses. E, gente, tem pessoas até que se sentem bem pelo fato de menstruar, né? O organismo sente de uma forma, a gente sabe que é importante, Deus fez assim, é o ciclo, né, da vida, mas não é prazeroso, né, gente? Não é prazeroso. A gente vê no contexto bíblico aqui, principalmente no Antigo Testamento, as mulheres ficavam à parte, como diz, os dias do sangue a vida parava, porque elas eram consideradas imundas. E de fato eram, não só pelo... Hoje a gente tem tantos recursos, né? Como o absorvente interno, coletor de fluxo, absorvente externo para o dia, para a noite, para nananã, toque seco, toque suave. Quantas coisas a gente tem e ainda é desconfortável. Ainda nos limita de fazer certas coisas. Você imagina no contexto onde não havia absorvente. Não sei se vocês já viram aquele... Tem um filme, eu já vi na Netflix, sobre um cara que criou o absorvente na Índia, levou o absorvente para a Índia e revolucionou a vida das mulheres lá. É um filme muito interessante. E um homem que fez isso, mais interessante, né? Que sensibilidade. E aí, a gente tem até dificuldade de imaginar. Você já pensou? A Bíblia fala, por exemplo, que as nossas boas obras para Deus é como trapo de imundícia. Quando a gente quer tentar barganhar o que a gente faz de bom com Deus, trapo de imundícia seria esse pano usado pelas mulheres no dia das menstruações. Hoje temos aí a evolução da fralda descartável, né? Mas eu criei o meu filho mais velho com fralda de pano, gente. Então, olha só. Eu acredito que muitas aqui, né? Então, imaginar os rios, o mar. Imagina o bonanza lá que a gente desfruta tanto daquela água. A gente imaginar aquilo tudo, aquelas fontes de água que nascem ali, sendo sangue.
é inimaginável, né? É um desespero total. Verso 5. E eu ouvi o anjo das águas dizer: Tu és justo, ó Senhor, que és, e que era e serás. Por que te julgastes? Por que julgastes assim? Era para ser uma pergunta, né? Porque eles... Aqui está faltando uma interrogação. Porque eles derramam o sangue de santos e profetas, e tu lhes deste sangue para beber, porque eles são dignos. Ah, não, não é uma pergunta, é uma afirmação. É uma resposta. Por que te julgas assim? Porque eles derramam o sangue de santos e profetas, e tu lhes deste sangue para beber, porque eles são dignos. E ouvi outro, então assim, o anjo falando aqui, o anjo das águas. E ouvi o anjo das águas dizer. Não é Iemanjá não, tá, gente? O anjo das águas dizer. Queria ver a rainha do mar fazer alguma coisa aqui nesse contexto, né? Tipo assim, o anjo dizendo que aquela era a resposta certa. Eles não mataram, né? Não queriam tanto o sangue dos profetas e dos santos, agora eles tinham sangue à vontade para beber, para se banhar, para fazer tudo com água de sangue, né? Que horror, misericórdia. E ouvi outro anjo do altar dizer, verso 7, ainda assim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado poder para queimar os homens com fogo. Queimar a pele. E os homens foram queimados com grande calor. A condenação deles, né? Porque a gente tem aprendido aqui na Bíblia que há dois tipos de pecado: os perdoáveis e os imperdoáveis. O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo, né? E os outros pecados são todos perdoáveis. Muito bom a gente ter essa convicção disso, né? Bom dia, Mônica Recipucci. Então, o quarto anjo, a taça derramada sobre o sol, lhe foi dado poder para queimar os homens com fogo. Verso 9. E os homens foram queimados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e eles não se arrependeram para lhe darem glória. A blasfêmia também não adianta, né, se arrepender. E o quinto anjo derramou a sua taça, verso 10. Derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino era cheio de trevas. Sempre falando sobre reino, né? Trono da besta, e o seu reino era cheio de trevas. Eles mordiam suas línguas por causa da dor e blasfemavam o Deus do céu por causa das suas dores e suas feridas, e não se arrependeram dos seus atos. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o rio Eufrates. Engraçado que
Tem uma taça específica para um rio, né? Lá já estava falando sobre a terceira taça, falando sobre rios e fontes das águas, mas aqui tem uma taça específica sobre um rio, que é o grande rio Eufrates, e a água dali secou-se, para que o caminho dos reis do Oriente pudesse ser preparado. E eu vi 3 espíritos, isso João falando, verso 13. E eu vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs saírem da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta. E eu vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Porque eles são espíritos de demônios, operando milagres. Olha como a gente, essa semana tivemos um filtro, né? Segunda-feira, o semelhante não é igual. O semelhante não é igual. Se a gente for fazer uma pesquisa na Bíblia sobre quantas palavras tem, né? Semelhante, né? O diabo anda, ruge como um leão, né? Semelhante, mas não é o leão da tribo de Judá. Então aqui, porque eles são espíritos de demônios, operando milagres. Operando milagres. Quem pensa quantas pessoas são enganadas por milagres e acham que todos os milagres são divinos. A gente não pode ignorar o poder que é concedido ao mal. Ao mal. A gente não pode ignorar isso. Bom dia, Glauce. Bom dia, Carlos Alberto. Quem tá chegando aí? Bom dia, Alice. Alice Regi. Fiquei te devendo o filtro de ontem. Depois eu falo aqui novamente no final. Deixa eu falar de uma vez. Ser preenchido pelo Espírito Santo é saber que ele está em tudo e em todo tempo. Então, olha só. Os demônios também operam milagres. Aí é o que a Bíblia orienta, por exemplo, em relação ao batismo. Qual o batismo que é santo? Aquele que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aí, Alice, em todo tempo, nas orações, nas canções, nas guerras, para sempre. O batismo, ele deve ser realizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só. Em nome de mais do que é realizado o batismo? Quantos são em nome do Pai, do Filho, da Igreja, da não sei o que, do não sei o que? Há vários tipos de batismo. Se a gente for pesquisar, né? Tipos de batismo. Batismos nas religiões. Como são feitos os batismos? Até fica aí uma dica. Me despertei para esse estudo. Despertar quais os batismos no candomblé, no espiritismo, na umbanda, no hinduísmo, nas religiões. É em nome de quem? Fica aí uma curiosidade. Vou fazer um estudo desse, uma pesquisa sobre isso. Então, olha só, verso 14. Porque eles são espíritos de demônios operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus poderoso.
E o diabo, nesse contexto, ele precisa curar mesmo. Porque pensa essa praga onde os homens estão cheios de feridas, apodrecendo. Pensa você lavar uma ferida com sangue de animal morto. Pensa o caos. A gente achou que viveu o caos na pandemia, né? Olha aqui o que é caos, gente. Eis que venho como ladrão, verso 15. Abençoado é aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e eles vejam sua vergonha. Eis que venho como um ladrão. A gente precisa estar vigilante, né? Igual a gente vigia ladrão. Quanta coisa a gente investe em segurança, né? Paga seguro de casa, investe câmera, cadeado, cerca elétrica, às vezes em alguns lugares vigilante de rua. A gente paga vigilantes em condomínios, alguns lugares até vigilância armada. Quanto investimento, né? Mas será que a gente está investindo na nossa segurança? No sentido, eu preciso ficar atenta, eu preciso vigiar, porque o Rei dos Seis está às portas. Nada a ver, mas tem. Esses dias eu achei interessante. O Pedrinho, nosso amigo, estava lá em casa, lá na roça, aí o Ederson comentando sobre, eu plantei um pomar lá, mas o formiga comeu, e tem umas laranjas que não vingou. Aí ele fez um comentário muito interessante, que ele falou assim, você sabe como que você vai ter um pomar lindo? Quando você cuidar do seu pomar igual você cuida das lavouras de café. Eu fiquei tão impressionado com essa fala. Por quê? A gente quer ter o mesmo resultado sem a mesma dedicação, sem a mesma vigilância. O sinal hoje está antecipado. Sem a mesma vigilância. Então a gente investe tanto em tanta coisa e quer ter resultados naquilo que a gente não investe. O Espírito Santo está falando comigo. Não sei se está falando com você. A gente quer ter um pomar lindo sem se dedicar a aguar, a podar, a jogar defensivos ali para as formigas não comer, como diz a minha amiga. Ai, Rafa, formiguinha corta folha e carrega, bonitinho de cantar sola na igreja, lá no sítio não é não. Então, como que a gente tem sido vigilante? O que a gente tem investido na vigilância? Na vigilância. Às vezes a gente vigia o nosso sorriso, se não está apodrecendo. A gente vigia as nossas rugas, se não tem que aplicar botox. A gente vigia os cabelos brancos, se não tem que pintar. Eu tô resistindo aqui, meus branquinhos. Mas como que a gente tem sido vigilantes em relação à volta de Cristo? Eis que venho como um ladrão. Abençoado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e eles vejam sua vergonha. E ele os reuniu em um lugar que na língua hebraica se chama Armagedon. Aqui não tem foto, tem uma lá em Vila Velha, tem, na parede lá. Sobre um local onde eles dizem é um vale imenso, ao lado da cidade de Nazaré, um vale assim que você perde de vista, que dizem que é ali que será a guerra do Armagedon. E eles os reuniu em um lugar que na língua hebraica se chama Armagedon. E o sétimo anjo, aqui no verso 17, derramou a sua taça no ar,
E saiu grande voz, ó, mais um sentido sendo aguçado aqui, ó. Sua taça no ar. E saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tão poderoso terremoto e tão grande. Engraçado que não fala de furacão, né? Mas fala de vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tão poderoso terremoto e tão grande. E a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e a grande Babilônia veio à lembrança diante de Deus, para dar-lhe do cálice do vinho da fúria da sua ira. E toda a ilha fugiu, e as montanhas não foram encontradas. A gente não tem cabeça para pensar, para imaginar isso, né? E toda a ilha fugiu, e as montanhas não foram encontradas. E caiu sobre os homens um grande granizo do céu, cada pedra com peso de cerca de 1 talento. E os homens blasfemaram a Deus por causa da praga do granizo, porque sua praga é extremamente grande. E como há ainda coisa para acontecer, ainda haverá sobreviventes a todos esses flagelos aqui. Misericórdia. Vamos tentar ler rapidinho aqui a explicação sobre a grande voz aqui do verso 1. E eu ouvi uma grande voz sair do templo. Essa grande voz vinda do santuário provavelmente é a voz do Senhor, visto que se trata da ira de Deus, que é derramada sobre a terra. No verso 2, desde o capítulo 6 e 8, a gente já leu nota sobre isso, é esperado que o ímpeto do juízo de Deus se concentre em algum momento nos habitantes da terra. Todavia, ao começar o ciclo final de juízo, aqui no capítulo 15, né? A primeira taça é derramada sobre aqueles que têm a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Eles são feridos com uma ferida fétida e dolorosa. Isso lembra a 6ª praga no Egito. Sobre o verso 3, os feitos da segunda taça são semelhantes ao juízo da segunda trombeta. Mas estes, apenas 1/3 do mar transformou-se em sangue, e 1/3 da vida marinha foi morta, enquanto agora todo o mar e toda a alma vivente morreu no mar. São afetados por essa taça da ira de Deus. Isso lembra mais uma vez a primeira praga no Egito, fazendo essa relação, né? Explicando aqui do 4 ao 7, a terceira taça é um terceiro juízo das trombetas, visto que atinge a fontes de água fresca. Sobre a descrição de Deus como que és e que eras, né, a gente já leu nota sobre isso lá no capítulo 11. O significado da transformação da água em sangue é agora esclarecida. Aqueles que adoram a besta são julgados com juízos divinos e justos por causa do sangue. Então, por que esse sangue nas águas? É um juízo por causa, um juízo divino por causa do sangue dos santos mártires e profetas, uma vez que essa vingança foi predita para os habitantes da terra, os adoradores da besta
e os habitantes da terra devem ser o mesmo grupo. Explicando aqui o 8 e o 9, enquanto o juízo da quarta trombeta escureceu, em grande medida a luz do sol, da lua e das estrelas, a quarta taça resulta em queimaduras nas pessoas por causa do fogo e do grande calor. Gente, como que a nossa pele é sensível, né? Ontem mesmo eu estava jogando uma água no terreiro lá, para apagar um pouco da poeira. E o dia amanhã ficou nublado, depois de tarde o sol abriu e eu estava lá e como que o sol queima, né? Como que a nossa pele é sensível. Então a gente não tem nem ideia, eu acho que a gente que é muito branca, que já passou por queimadura solar, pode ter uma gota de lembrança do que é que esse povo vai passar aqui. Não obstante, em vez de clamar pela misericórdia de Deus, que quem tem temor a Deus normalmente tem esse ímpeto, né? Até como diz hoje em dia, até o ateu Nutella clama por Deus, né? Meu Deus! E aqui não, era nítida a blasfêmia. Eles espraguejavam Deus diante de tudo aquilo que eles estavam sofrendo. Então, não obstante, em vez de clamar pela misericórdia de Deus, a resposta dos adoradores da besta foi amaldiçoar o Senhor, como a própria besta, recusando a arrepender-se. Eles também se recusaram a lhe dar glória, indicando que havia rejeitado a pregação do Evangelho. Do verso 10 e 11, a explicação. A quinta taça também é semelhante à quarta trombeta, pelo fato de o sol e a lua e as estrelas se escurecerem. Mas antes foi só um terço. As pessoas mordiam suas línguas por causa da dor, em razão. Qual a razão? Do frio extremado causado pela escuridão contínua, né? Os países aí que não tem sol, né? Sabe a falta que ele faz. Das feridas resultantes do primeiro juízo das taças. Do 2 passou para o 4 aqui. De todos os três fatores, né? O fato dessa taça ser derramada sobre o trono da besta e seu reino era para mostrar que essa autoridade mundial estava para se findar. Sobre as blasfêmias das pessoas e sua recusa em arrepender-se, a gente já viu nota sobre isso, né? Sobre o verso 12 até o 14, a sexta taça da ira é a preparação para a batalha do Armagedon. No verso 16 vem falando aqui. O juízo da sexta trombeta também mencionou o grande rio Eufrates. É possível que a expressão "e a água dali secou-se" tenha como propósito lembrar a abertura do Mar Vermelho, visto que ambos os episódios têm a ver com exércitos, aqui exércitos dos reis, que vêm do lado oriental do rio Eufrates. Eu tenho um DVD de quando a gente foi em Israel em 2011 e o Ilmar deu uma palavra sobre o Armagedon nesse local. Eu tenho isso filmado. Eu vou resgatar essa filmagem e vou colocar ela no grupo. Eu vou ver aqui como que eu consigo fazer isso. E ele explica sobre isso, sobre esses reinos, ele fala da época do PIB da China, né, sobre esse boom. E olha que 2011 ainda não estava igual está hoje, né? Sobre esse crescimento. Hoje a China é a grande vedete de potência mundial econômica, né? Muito mais que os Estados Unidos. E tudo vem de lá. E o Ilmar dá essa explicação bíblica. Vou ver se eu resgato isso pra gente. Isso precisa ficar registrado, né? Não pode ficar só no DVD.
Então, lembrando aqui, né? Muitas explicações. Deixa eu só voltar aqui. Peraí que eu me perdi. Tá. Explicando sobre o verso 15. No meio da descrição dos preparativos para o Armagedon, encontra-se a terceira declaração de bênção do Apocalipse, advertindo os leitores que permaneçam espiritualmente vigilantes. Vir como dragão lembra a parábola de Jesus em Mateus 24. A sua ameaça anterior à igreja em Sardes, lá em Apocalipse 3, a nudez espiritual era uma das acusações de Cristo contra a igreja de Laodiceia também, né? Fazendo essa correlação aqui. Explicando sobre o verso 16, muitas explicações têm sido oferecidas para o lugar chamado Armagedon. Em hebraico, parece que significa colina ou monte de Megido. Armagedon. Visto não haver em Israel montanhas do tamanho maior acima do monte Hermon, refere-se a uma colina que tem vista para o Vale de Megido, o local de algumas das batalhas militares mais importantes na história do mundo. Como um monte é semelhante às referências à colina conhecida como Monte Moriá ou Monte Sião. Outros pensam que Armagedon é um lugar real, mas muitos outros pensam que não é um lugar real, mas um símbolo para a batalha conclusiva entre o bem e o mal. Eu creio num local real. Eu creio. Sobre o 17 ao 21 aqui, para finalizar, a sétima taça da ira concentra-se na Grande Babilônia, introduzida lá no capítulo 14, verso 8. A expressão está feito lembra a declaração de Jesus na cruz. Está consumado, né? Está consumado. A obra de juízo está agora completa, assim como a obra redentora de Cristo está encerrada. Combateu o bom combate aqui, né? Os fenômenos manifestados no juízo, vozes e trovões, relâmpagos, terremotos, granizo, estiveram retidos, aqui entre aspas, desde que foram focalizados no céu, lá no capítulo 11, verso 19. A grande cidade aqui não é Jerusalém, como no capítulo 11, verso 8, mas Babilônia. A mistura de referências alinha de perto os aspectos ímpios das duas cidades. Lá no capítulo 14, 10, foi dito aos adoradores da besta que eles beberiam do vinho da fúria de Deus, no cálice da sua ira. Agora a Babilônia recebe o cálice cheio do vinho do furor da sua ira. Desse modo, cada um está sendo igualmente punido. E essa é a pena que era esperada para vir sobre os habitantes da terra. As expressões Grande Babilônia é extraída da vanglória de Nabucodonosor, em Daniel 4:30. Foi muito marcante quando a gente leu Daniel, né, gente? Ela podia estar falando de uma cidade reconstruída nos fins do tempo, porque hoje a Babilônia não existe, né? Embora Jeremias 51:26 torne isso improvável. Pode ser um nome codificado para Roma, ou pode representar uma sociedade arrogante, tendo como exemplo clássicos a Torre de Babel. A arrogância, o orgulho, né, de querer ser igual a Deus, onde houve a confusão das línguas. E a Babilônia de Nabucodonosor. Isso aí. Findamos aqui esse texto bem complexo, né, do capítulo 16, que deu continuidade ao 15, né, o 15 que começa falando sobre as taças, os 7 anjos e as 7 taças.
Vou escrever aqui, ó, 7 anjos e 7 taças. E começamos a ler ontem, né, no capítulo 15 e concluímos aqui hoje no capítulo 16. Mas muita gente, muita gente fica o quê? Aterrorizado quando lê Apocalipse. Mas o que a gente precisa entender é que parece uma coisa tão complexa, mas ao mesmo tempo, Deus não daria, esse Deus de amor, esse Deus de graça, Ele não nos daria missões impossíveis de serem realizadas. O que eu quero dizer com isso? A ira de Deus, a ira dos demônios, o engano, isso, da mesma forma que a gente tem tanta tecnologia para impedir o roubo, para impedir a invasão de domicílio, para impedir a violência, todos esses recursos não são suficientes para que seja extinto a violência. Isso jamais vai acontecer. A gente investe, mas a gente não tem como prevenir, a gente não tem como impedir de que aconteça. Da mesma forma, essa nossa vida que engloba o espiritual, né? Porque nós somos tudo, nós não somos feitos em caixinhas. Então a gente não tem que viver amedrontado, muito pelo contrário. Nós que estamos em Cristo, que já nos rendemos a essa maravilhosa graça, a gente tem que viver com o coração cheio de esperança. E viver, desfrutar do presente que é hoje. Sabe, Marcelo? A gente tem que viver o hoje como se fosse o último dia. Por quê? Quando a gente lê tudo isso que vai acontecer nos fins do tempo, isso pode trazer angústia, pode trazer ansiedade, mas Cristo não quer promover isso em nós. E aqui, principalmente aqui no verso 15, né, ele fala sobre abençoado é aquele que vigia. Então, o nosso alvo hoje e todos os dias é o quê? Vigiar. Cada pessoa vive num contexto. Aqui, por exemplo, em Lajinha, esses dias pós-resultado de eleição, é tempo de se andar muito vigilante. Vigilante no falar, vigilante no proceder, vigilante e aonde estar, em que locais estar. Isso parece totalmente sem sentido para outras pessoas que talvez não mudem nada. Houve só uma comemoração ali de quem ganhou, nananã. Mas, então assim, traga para o seu contexto de vida. Bom dia, Rosilene. Traga para o seu contexto de vida. Aqui, nesse verso 15, está falando, olha, eis que eu venho como ladrão. Abençoado é aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e eles vejam a sua vergonha. E outros termos aqui falam do mundo de fora, né? Não usa esse termo, mas a gente me fala minha. Não veja a sua vergonha. É o quê? Não te veja nu. Então essas vestes são literais? Também. A gente precisa vigiar. Vigiar com as nossas vestes. A gente não se preocupa tanto em ser adequado. Hoje a gente tem tanto... Marcelinho, por exemplo, meu amigo que chegou aqui agora. Marcelo anda sempre tão elegante, tão caprichoso, tão cheiroso.
A gente se preocupa, a gente tem tanto recurso para isso, né? Hoje, já de um tempo para cá, a gente tem profissionais stylers, né? Que nos ensina a nos vestir, a imagem que a gente quer passar. São todos recursos tão legais que a gente, né? A Rosilene aqui, a Rose que está aqui é a mãe da Duda, só porque a foto tá pequenininha não dá para identificar se é. Aqui em Lajinha, por exemplo, a gente tem uma Miss. Então, como que uma Miss tem que se portar? Como ela tem que se vestir? E a gente precisa estar vigilante nisso também. Por quê? A gente tem clareza, né, Rosilene? Aí é você mesmo. Quanta etiqueta tem para uma Miss? E será que a gente tem vivido a nossa vida dessa forma? Quantas pessoas não deixam de fazer certas coisas? Ah, porque eu trabalho em tal lugar, o meu trabalho exige isso. Mas a gente tem que ser vigilante e guardar as nossas vestes, lembrando quem somos, sobre a nossa identidade. A gente tem que se portar como quem somos. Vamos lembrar o que nós somos? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade adquirida do Senhor, filhos amados do Pai, imagem e semelhança do Criador. Então, como ter a consciência de quem somos e viver à la vontade? Levar uma vida de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso não é postura de vigilante. Então, esse vigiar é o quê? É andar de mão dada com a verdade. É entender que o Espírito Santo está nos preenchendo com a sua presença, a sua doce presença, né? Olha a canção de Moisés que a gente leu ontem, lá no verso 3 e 4 do capítulo 15. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, tu, Rei de santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Porque tu somente és santo, porque todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos foram feitos manifestos. E Cristo já se manifesta em nós. Hoje ninguém vê Deus, hoje ninguém vê Jesus, hoje ninguém vê o Espírito Santo. As pessoas nos veem. Então o filtro de hoje é esse. Sede vigilante. Nós somos o corpo de Cristo. A gente não pode esquecer disso em momento algum. Sede vigilantes. Colocar nós somos o corpo de Cristo aqui, porque isso traz uma memória mais fresca pra gente. Poderia falar assim, seja vigilante para que o ladrão não te roube. Aí a gente vai pensar assim, tá. Então deixa eu reforçar a trinca aqui. Sede vigilantes, pois somos o corpo de Cristo. Como a gente tem cuidado do corpo de Cristo? Como que esse corpo vai encontrar com a cabeça? Não somos mula sem cabeça, não. Ele é o cabeça, ele está presente, mas vai haver um encontro triunfal. Um encontro triunfal da noiva com o noivo. E como que vai estar nossas vestes? Cheias de sangue? Como esses aqui que tiveram que beber água de sangue, se banhar, lavar suas feridas com água de sangue? Sede vigilantes, pois somos o corpo de Cristo. Ficamos por aqui. Poder é disponibilidade. Esteja disponível e vigilante. Helena Barbosa, Alice Stocco, Suzana Gomes,
Rosemary Gambatti, Val Giacomin, Marcelo Fischer, Mônica Receputi, Vânia Berbet, Glaucia Melique, Suzy Darli Pereira e Nilda Schneider. Com temor e não com medo, com esperança e não com pavor. Isso tudo aqui é para nos dar esperança de que estamos no caminho certo, estamos a salvo, estamos ao Rei dos Reis, né? Ai, grava assim, Alice. Queridos, fiquem todos na paz, desfrutem desse dia, vigilantes, guardando as suas vestes, tá bom? Oh, glória a Deus. Deus abençoe sua nova etapa aí, Alice. Quando tiver um endereço novo, tem um presente para te mandar. Fiquem todos na paz, queridos. Beijo. Até amanhã. Se eu não morrer, Jesus não voltar, se a gente não for arrebatado, tá bom? Tchau.